Olá, turma, professora Rose, professora de Geografia, mais uma vez aqui com vocês, desta vez para discutirmos sobre expansão das multinacionais e globalização econômica. Expansão das multinacionais e globalização econômica. Como foi mencionado nas aulas anteriores, a globalização está relacionada à terceira revolução industrial, processo caracterizado basicamente por transformações técnico-científicas que vem promovendo nas últimas décadas maior integração econômica e cultural entre os diversos países e regiões do planeta, devido principalmente aos avanços dos meios de transporte e dos meios de comunicação. Esses avanços tecnológicos possibilitaram também a expansão das corporações multinacionais, que é outro aspecto fundamental da globalização. Prestem bem atenção. Até meados da década de 1950, a presença de multinacionais no mercado internacional era discreta, compondo-se basicamente de empresas de capital estadunidense e europeu, sobretudo mineradoras, siderúrgicas e fábricas de bens de consumo como automóveis e eletrodomésticos. A partir da segunda metade do século XX, houve a expansão da área geográfica de atuação de diversas dessas empresas, que deixaram de operar exclusivamente nos mercados dos países ricos e industrializados para se estabelecer também em países subdesenvolvidos. De maneira geral, essas corporações, a maioria com sede nos Estados Unidos, no Japão e em países da União Europeia, passaram a instalar filiais e subsidiárias em nações mais pobres, porém com grande potencial econômico, como Brasil e México na América Latina, Coreia do Sul e Taiwan na Ásia e África do Sul no continente africano. O direcionamento dos investimentos para os países subdesenvolvidos teve como objetivo a busca de novos mercados consumidores e principalmente de menores custos operacionais, o que foi proporcionado por fatores como mão de obra barata, proximidade das empresas com as fontes de matérias-primas, incentivos fiscais, os incentivos fiscais, que são as menores taxas ou isenção de impostos, e a legislação trabalhistas e ambientais pouco rígidas. Além desse processo, deve-se considerar que na década de 1970 teve início outro processo de diversificação dos setores econômicos de atuação das multinacionais presente nos países periféricos. Além das atividades fabris e de mineração, que representava a maior parcela de negócios dessas empresas no mercado mundial, as grandes corporações passaram a atuar em setores como o de serviços, bancos, seguradoras, transportadoras de cargas e etc. No comércio atacadista e varejista, houve a implementação de hipermercados, lojas de departamento, redes de lanchonetes, exportadoras e entre outros. E no setor agropecuário, os frigoríficos, laticínios, o melhoramento genético de plantas e animais e etc. Certo? Outro aspecto importante dentro desse processo da expansão das multinacionais e globalização econômica é a fragmentação do processo produtivo, tá?
Em outras palavras, a terceirização do processo produtivo. Então, durante o período inicial da intensa expansão das multinacionais pelo mundo, aproximadamente entre as décadas de 1950 e 1970, a maior parte dos projetos industriais instalados em países estrangeiros buscava executar em um mesmo local todas as etapas necessárias à produção de determinada mercadoria. Todas as etapas de fabricação de um automóvel, por exemplo, deveriam ser realizadas em uma única unidade montadora. E era desejável que até mesmo os componentes, peças, motor, chassi, etc., fossem produzidos nas imediações da fábrica. Nas duas décadas, entretanto, com a busca por custos operacionais mais baixos, maior produtividade e, consequentemente, maiores lucros, tem ocorrido o que os especialistas denominam de fragmentação do processo produtivo industrial, onde diversas corporações multinacionais passaram a dividir as etapas de fabricação e montagem de uma mercadoria entre diferentes filiais espalhadas pelo mundo, constituindo o chamado office holding, com o objetivo de otimizar a produção. Para isso, foram introduzidos novos métodos e técnicas de gerenciamento dessas etapas, empregados também nos setores do comércio e da prestação de serviços. Atualmente, os componentes de um veículo, por exemplo, desde o motor até as peças de acabamento, como os bancos e pedais, podem ser produzidos em diferentes países do mundo e depois reunidos em uma das unidades montadoras que entregam o veículo finalizado, pronto para ser exportado ou comercializado no mercado interno. Dessa maneira, diversos componentes de uma infinidade de mercadorias, desde bens de produção, máquinas industriais, veículos e transportadores de carga, por exemplo, até bens de consumo como computadores, aparelhos eletroeletrônicos, roupas e calçados, são produzidos em diferentes unidades fabris de uma mesma empresa ou por outras empresas fornecedoras, certo? Como é o caso desse avião que eu coloquei aqui a imagem para vocês, né? Mostrando o processo de divisão em diversas etapas de fabricação e montagem de uma mercadoria entre diferentes filiais espalhadas pelo mundo, constituindo o chamado office holding, com o objetivo de otimizar a produção. Então aqui vocês podem observar países de origem das peças do avião, de um grande avião de passageiros. Então começa aí a Austrália, responsável por essa parte aí da aba da asa do avião, de parte da asa do avião, junto com o Canadá, Estados Unidos e a Coreia do Sul. Só na asa vocês vão ver que tem o quê? Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão. Mais de 3 países participando na fabricação de várias partes do avião. Então, que vai fazer com que se concretize o que nós chamamos de terceirização do processo produtivo, que é outro aspecto fundamental da fragmentação do processo pelas multinacionais, pelo processo de produção das multinacionais, né? Se refere-se à terceirização de etapas do processo produtivo. Consiste no repasse de determinadas atividades de produção consideradas pelas grandes corporações não estratégicas
a empresas contratadas que deverão realizá-las de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos pelo contratante. Atualmente, diversas multinacionais terceirizam, por exemplo, os serviços de atendimento ao cliente, os chamados call centers, deixando-os a cargo de empresas especializadas da Índia, já que nesse país boa parte da população fala inglês fluente e a mão de obra é sensivelmente mais barata que nos países de origem das grandes corporações. Dessa forma, a produção e a comercialização de uma mercadoria ou um serviço criada por uma multinacional são realizadas em parceria com diferentes empresas, muitas vezes localizadas em países distintos. Cabe ressaltar que o processo de fragmentação e de terceirização do processo produtivo está diretamente relacionado à existência de uma infraestrutura tecnológica e logística, equipamentos e software para transmissão de informações em tempo real, veículos especializados para o transporte de cargas e passageiros, máquinas e equipamentos industriais de precisão, resultante da atual revolução técnico-científica. Turma, prestem atenção. A expansão em escala planetária das atividades das multinacionais fez crescer a disputa entre essas empresas por mercados consumidores atualmente integrados pelo processo de globalização. A acirrada concorrência tem levado as multinacionais a lançar mão de algumas ações estratégicas principalmente para o controle de mercado. Então, dentre elas, a diminuição do tamanho das unidades de produção, aplicando alta tecnologia, como a informatização, a automoção ou robotização, e diminuindo o número de funcionários. Então, implica na substituição do homem pela máquina, causando um dos maiores problemas da nossa sociedade, que é o desemprego estrutural, tá? Quando a máquina substitui o trabalho humano. Outra estratégia, a otimização dos processos de produção, diminuindo o desperdício com matérias-primas, reduzindo estoques e melhorando a qualidade dos produtos e dos serviços por meio da introdução do toyotismo como método predominante de trabalho. O toyotismo é um modelo de processo produtivo onde visa a qualidade do produto e não quantidade. Não produção em grande escala, mas produtos diversificados e com alta qualidade. Então, dentro desse modelo de processo produtivo, a mão de obra, ela é uma mão de obra especializada, tá? Onde o trabalhador ele vai atuar em todos os setores de produção. Ao contrário do Fordismo, Taylorismo-Fordismo, onde o trabalhador tinha uma posição fixa. Ok? Só para a gente ter um entendimento aí, mas depois a gente pode trabalhar esse tema de forma mais particularizada. A outra estratégia foi o aumento dos investimentos em marketing e propaganda, disseminando informações sobre seus produtos ou serviços na mídia, desenvolvendo novas mercadorias e buscando valorizar a marca da empresa no mercado de ações.
Outra medida que tem sido levada adiante pelas corporações multinacionais é a diversificação de suas áreas de atuação. Daí a origem da chamada holding, tipo de empresa que se dedica exclusivamente ao controle de outras multinacionais por meio da posse da maior parte de suas ações no mercado internacional de valores. Hoje em dia, é bastante comum que cada subsidiária de uma mesma corporação atue em um segmento diferente da economia, como o de atividades agrícolas, financeiras, fabris e minerais. Bom, pessoal, além das estratégias de controle de mercado mencionadas anteriormente, a intensa competitividade entre as multinacionais tem contribuído para a ocorrência de fusões entre multinacionais, tá? Que seriam essas fusões? A soma de capitais entre corporações para a criação de uma única grande empresa que atue em determinado setor econômico, com o objetivo de dominar a produção de mercadorias ou prestação de serviços e sua comercialização, além de controlar os preços por meio de oligopólios ou monopólios, contrariando um dos pilares do capitalismo liberal, que é a livre concorrência. Somente no ano de 2015, as fusões entre grandes corporações no mundo todo movimentaram aproximadamente 5 trilhões de dólares em negócios. Esse processo corporativo de multinacionais resulta na criação de gigantescas empresas, o que implica a extrema concentração de capitais e, portanto, de poder econômico nas mãos de um diminuto grupo formado pelos acionistas majoritários dessas grandes empresas, tornando cada vez mais aumentando cada vez mais a diferença, né, econômica entre os países. Que nós falamos na regionalização do mundo globalizado, né? Então, o mundo globalizado, ele cada vez mais distancia as economias mundiais, deixando umas mais ricas e outras mais pobres. E aí nós terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Deixem suas dúvidas, seus comentários para nós interagirmos. E na próxima aula, para complementar esse tema, nós iremos ver a atual divisão internacional do trabalho, em decorrência dessa expansão das multinacionais e a economia globalizada. Até a próxima. Beijos.